O West Ham já admite vender Lucas Paquetá ao Flamengo. Vamos falar sobre isso, torcedor rubro-negro. Tem informação sobre Flamengo e Fluminense amanhã, diretamente do estádio do Maracanã. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, pô. Se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, toca meu parceiro, minha parceira. Toca então, vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, torcedor rubro-negro. Amanhã a bola rola para Flamengo e Fluminense. Fluminense e Flamengo às 6 horas da tarde, horário de Brasília. Para Flamengo e Fluminense, faltarão ali alguns minutinhos para, quem sabe, o Flamengo encaminhar a sua vaga aí. Faltam, né, alguns minutinhos para encaminhar a sua vaga para a próxima fase do Carioca e dar uma bica nesse negócio desse quadrangular de rebaixamento. O Flamengo, inclusive, deve ter o Carrasco do Fluminense como titular no clássico de amanhã. No elenco atual, Pedro é o jogador que mais vezes marcou contra o rival tricolor. É impressionante o desempenho do Pedro com a camisa do Flamengo contra o Fluminense e contra outros adversários também, mas contra o Fluminense é porque machuca ele, sabe? Viu Pedro, que era deles, aí o Flamengo quis comprar, Mário Bittencourt não quis vender, aí foi para fora e volta pro Flamengo. É até impronunciável o nome do Pedro para os tricolores, que chamam ele de traidor. Apenas de traidor. Quem sabe possa marcar mais um golzinho no Fluminense. Ainda com desfalques, evidentemente, pelo início de temporada. O Flamengo tem um trunfo para emplacar a segunda vitória do Carioca, que é o Pedro como titular. Vai lembrar que Pedro e Bruno Henrique fizeram meio que um acordo no último jogo. Ó, BH, você começa o jogo, no segundo tempo joga, eu jogo. Eles entraram nesse comum acordo, deu muito certo. Bruno Henrique teve uma boa participação na partida. No segundo tempo, Pedro ali ainda recuperando o ritmo, aquela coisa toda, fez o que ele pôde. O camisa 9, cria da base tricolor, tem 7 gols contra o Fluminense. O ex-clube é sua principal vítima desde que chegou o Flamengo. Só no Campeonato Carioca, Pedro tem 5 gols e 1 assistência. No Campeonato Brasileiro, em campeonatos brasileiros, ele tem 2 gols contra o Fluminense. Em 20 jogos contra o Fluminense com a camisa do Flamengo, ele tem 10 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 58,3% de aproveitamento, né? Pedro é uma das alternativas, mas além de alternativa, deve ser titular. Sofreu 2 lesões graves no ano passado, né? Uma fratura no braço, depois teve um problema na coxa, mas já está 100% aí, bem para jogar com a camisa do Flamengo, que ele possa fazer um bom jogo, que ele possa ajudar o Flamengo a avançar a próxima fase. O zagueiro Iago participou novamente das atividades com o elenco profissional hoje no CT Ninho do Urubu e deve ser relacionado para o clássico de amanhã diante da equipe do Fluminense. O defensor tem recebido, inclusive, sondagens de clubes do exterior, já teve sondagem aí do futebol da Arábia Saudita, de clubes portugueses, né? A zaga do Flamengo hoje é uma situação que, para os garotos da base, realmente fica bem difícil, porque tem 4 jogadores de bom nível: Danilo, Vitão, Léo Ortiz, Léo Pereira. Antes ainda tinha uma lacuna a ser preenchida. Vai ser o João Vitor, vai ser o Iago. O João Vitor entrou, meio que não deu conta do recado e acabou tendo que sair. No entanto, até o momento não existe nenhuma negociação avançada para a saída do Iago e segue os planos da comissão técnica para o próximo confronto, né? E dá uma encorpada também ali no elenco do Flamengo. Ao todo, o Flamengo deve ter 6 desfalques para esse enfrentamento diante da equipe do Fluminense, né? O Flamengo tem algumas baixas aí. Por exemplo, você tem aí o Ayrton Lucas, está passando por um procedimento de recuperação física, né? Quando eu digo recuperação física, não é de lesão. Tem fora Danilo, De La Cruz, Saul tá fora também. Você tem aí o Arrascaeta fora, o Jorginho fora ainda, né? O Arrascaeta ainda tem uma chance remota
de jogar, mas o Jorginho é carta completamente fora do baralho. O Flamengo deve ir a campo com André, Varela, Léo Ortiz, Vitão, Daniel Salles, Eric Pulgar, Everton Araújo, Carrascal, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. Essa deve ser a escalação do Flamengo para esse embate diante da equipe do Fluminense. Fluminense esse acompanhando lá a mídia tricolor, acompanhando a mídia do outro lado, por dentro do rival, cogita mesclar o time contra o Flamengo, dando oportunidade para os jogadores que não atuaram diante da equipe do Nova Iguaçu e fazer uma espécie ali de controle de carga. E alguns torcedores do Fluminense estão revoltados por conta disso, mas eu acho que esse era um planejamento inicial do Fluminense, quando eles viram que o Flamengo poderia disputar as partidas com um time mais mesclado, de jovem. A partir do momento que eles veem que o Flamengo vai ferro e fogo, eu acho que eles vão ferro e fogo também. Não acredito que o Zubeldia vai dar esse mole. Contra o Flamengo eles sempre querem complicar, e é assim mesmo, clássico é clássico e vice-versa. Recebeu elogios do Maestro Júnior, hein? Olha aí, Júnior, ídolo do Flamengo, rasgou elogios ao lateral direito do Mengão, Daniel Salles, após a atuação do jovem no clássico diante da equipe do Vasco. Eu falava até que, Daniel Salles fez um bom jogo, saiu ali no segundo tempo, mas fez uma boa partida. E o Júnior falou: pés no chão, moleque, que bola já vimos que você tem. Arrasou na esquerda, de repente é ali a brecha para se firmar. Boa sorte, disse o Júnior. O Júnior que também já teve que jogar algumas vezes do outro lado, né, no Flamengo, já jogou até no meio de campo no Flamengo. O Júnior, que é um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Então, e o Daniel Salles, cara, para um jogador que estava jogando ali improvisado, que estava sendo até criticado, né, assim como todos os outros atletas da base do Flamengo, por essa campanha inicial do Flamengo, que foi bem ruim, mas eu falava, gente, uma coisa é o time da base, desorganizado, taticamente, outra coisa é pegar o moleque e botar ali com os profissionais, experientes, e ele foi bem, cara. E ele vai cometer erros, e ele vai oscilar, e a gente precisa entender. O Wesley oscilou, e hoje tá aí o Guardiola querendo a contratação dele, né? Se o garoto tem lampejos de qualidade, alguma coisa pode ter ali. Mas tem que ter paciência, velho. Não adianta. Bicho. Né? Aí o Heller vai pra Copa. Vai pra Copa. E pode ser até titular da seleção brasileira, por mais que eu acho que ele vai botar um Militão ali na direita, porque ele gosta de negócio de defesa, né, italiano, aquela coisa toda. Flamengo diminui o número de atletas da categoria de base, admite abrir mão de títulos e foca em gerar talentos pessoal. Olha aí, comissões técnicas das categorias de formação do clube se reapresentaram para 2026 nessa semana e algumas mudanças foram feitas na área pela nova gestão do Flamengo. Na última sexta-feira, todas as comissões técnicas de categoria de base do Flamengo, do sub-6 ao sub-20, se reapresentaram para dar início à temporada 2026. Eles tiveram uma reunião na Gávea com a presença do diretor da base do Flamengo, português, Alfredo Almeida, trazido pelo José Boto no ano passado para comandar as categorias de formação do clube. O que mudou, Pedrão, de fato, desde então? O Flamengo conquistou títulos relevantes na base nos últimos anos, foi bicampeão da Libertadores, foi bicampeão mundial com sub-20, 2024, 2025, conquistas expressivas, mas que não são parâmetro para avaliar o sucesso do trabalho na visão da diretoria. E eu penso assim também, tá? Eu sempre dou o exemplo do Corinthians, que é o maior campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, tem 10 conquistas, se eu não me engano. E quem que o Corinthians revelou nos últimos anos de relevante, assim, sabe? Tem poucos, né? Nos últimos meses, o clube mudou a filosofia de trabalho nas categorias de base e quer voltar a apostar no talento dos jovens brasileiros, mesmo que isso signifique resultados esportivos não tão bons nos próximos anos. O time sub-20 deu as caras no início dessa temporada, nos 3 primeiros jogos do Campeonato Carioca. Foi muito mal, né?
A avaliação da diretoria que assumiu o clube desde 2025 é que o Flamengo tem criado poucos talentos. Nos últimos anos, desde Vini Júnior vendido ao Real Madrid, poucos garotos causaram impacto. João Gomes, 2023, é o exemplo mais recente. Você tem o Wesley também, né? Vamos citar o Wesley também, que é um talento. Hoje é um dos melhores laterais brasileiros, está jogando bem na Roma, então é outro exemplo. E deve ter outros aí, mas enfim. A primeira ação de BAP foi enxugar os funcionários da base. O Flamengo reduziu o número de jogadores de 400 para 250. O presidente explicou durante uma reunião de conselheiros em dezembro que a meta é contratar reforços pontuais e focar em atletas entre 15 a 17 anos adquiridos por valores considerados baixos, de até no máximo 2 milhões de reais. Se pelo menos uma das apostas se concretizar, compensaria todo o aporte do rubro-negro entre os reforços ao Flamengo do segundo semestre do ano passado para cá. Então, o volante Raimundo, de 16 anos, atacante Heitor, lateral esquerdo Samuel, entre outros, o Flamengo quer enxugar, quer revelar mais jogadores para o profissional, para uma potencial venda, então até um ganho técnico no profissional, do que vencer títulos na categoria de base propriamente dita. Fazendo um resumão geral, é mais ou menos isso. E eu concordo, tá? Eu não tô nem aí se vai ganhar copinha, se vai jogar copinha. Isso é lógico, quando ganha Libertadores Sub-20 eu comemoro, quando ganha o Mundial lá eu comemoro. Mas se não ganhar nada, zero, e revelar bons nomes pro time profissional e o Flamengo se aproveitar disso, não só financeiramente, mas tecnicamente falando, já tá valendo. Você quer ver um time que passa muito batido às vezes, não ganha tanto campeonato brasileiro assim, da base, pelo menos eu não vejo, posso estar enganado, e revela muito jogador bom, é o Fluminense. É o Fluminense. Que tem um orçamento bem mais enxuto que o Flamengo, tudo bem que não revela um Vinícius Júnior, um Lucas Paquetá, mas revela bons jogadores assim, com constância. Também tem o fator de que eles precisam mais desses atletas ali no profissional por conta da questão do dinheiro. O Flamengo, como tem dinheiro, contrata muito e muitas das vezes esses caras não conseguem alcançar o profissional. Mas revela muito o Fluminense. Há quem diga até que tem uma questão geográfica, porque o núcleo de base do Flamengo de treinamento fica na Gávea, então no Ninho do Urubu, do Fluminense é na Baixada do Fluminense, e aí o cara que mora à margem do Rio de Janeiro, ele não consegue, imagina sair de Duque de Caxias, por exemplo, e ir treinar na Gávea. Não estou dizendo que é isso que acontece, tá? Estou dizendo que já apresentaram acho que foi até o De Laurentiis que apresentou esse argumento, e acho até um bom ponto de vista, enfim, mas o Flamengo está correto nesse sentido. O Emerson Royal, lateral direito do Flamengo, recebeu uma proposta da Fiorentina da Itália e do Valência da Espanha. O jogador prefere não sair do Brasil nesse momento, pois o Flamengo o vê como peça-chave no seu projeto. E, gente, Pedrão, vem de amanhã. Tô aqui trabalhando como Uber, se ele quiser eu levo ele no aeroporto. Sou taxista, se ele quiser eu levo ele no aeroporto. Tô com a moto aqui, se quiser eu levo ele no aeroporto, Pedrão, pra ele ir embora, Pedrão. Meu filho. Vamos dar mais uma chance pro... Pedrão, esse teu coração aí tá igual manteiga, Pedrão. Não, rapaz, dessa vez, vamos ver. Se não der certo nesse ano, aí pensa, realmente ficou muito aquém, muito abaixo na última temporada. Mas agora, começando, desde o início do ano, trabalhando ali, já fez um bom jogo contra o Vasco, tudo bem, outros testes precisam vir pra gente constatar de fato que ele se recuperou. O Vasco é uma equipe frágil hoje, por mais que seja um clássico, uma equipe frágil. Enfim, mas fez um bom jogo. Vamos ver mais pra frente aí se ele pode entregar algo a mais. E as negociações pela saída do Michael voltaram a andar, hein?
O Flamengo, assim, não é dívida, é dívida, mas não é que o Flamengo atrasou, é porque tá lá, né, pendente, o Flamengo vai pagar nas respectivas datas. O Flamengo tem que pagar 4 milhões de euros ao Michael, pediram para o Santos sacar com 2 milhões, o Santos não tinha aceitado. Agora o staff do jogador prometeu ao Peixe que irá resolver a situação com o Flamengo e o Santos não terá que pagar nada. Segundo informação aqui do Wagner Federico, que cobre o Santos. O Santos ofereceu um contrato de 4 anos ao jogador com um salário de 1 milhão. Corinthians e Inter têm interesse no ponta, mas ele dá preferência ao Santos, pois quer jogar com o Neymar e Gabigol. Inclusive, ambos teriam ligado para ele ir para o Santos, segundo informação desse jornalista. Eu acho que o Michel tem que sair do Flamengo. Já teve mais oportunidades e não correspondeu. E hoje, realmente, acho que o melhor caminho para ambos, tanto para o Flamengo quanto para o Michael, seria uma venda do jogador, beleza? Ó, mais uma vez o West Ham venceu na Premier League, tá em franca ascensão na luta contra o rebaixamento e venceram sem a presença do brasileiro rubro-negro Lucas Paquetá. Eles engataram a segunda vitória seguida na Premier League e venceram o Sunderland em casa por 3-1. Equipe londrina segue na zona do rebaixamento, não saiu, mas diminui a distância para o Nottingham Forest, primeira equipe fora da confusão. E a última partida, aliás, do Paquetá pela equipe do West Ham foi contra o Nottingham Forest, jogando no seu estádio, e o West Ham perdeu, inclusive, esse jogo. Então, meus amigos, quanto mais vezes, para mim, o West Ham vencesse o Paquetá, melhor, porque aí menos eles vão querer o Paquetá. Inclusive a torcida e a imprensa que cobre o dia a dia do clube ali, dizendo, libera, tá vendo aí? A gente consegue ganhar sem um Paquetá, ele quer ir embora, mano. A torcida fazendo uma pressão, eu também acho, concordo com os torcedores, já consegue ganhar sem um Paquetá, libera logo, o cara quer ir embora, né? Após o jogo, o técnico Nuno Espírito Santo disse que o clube precisa de reforços para reequilibrar o seu elenco. Quando perguntado sobre a situação de Lucas Paquetá, ele falou: o clube está trabalhando. Ainda precisamos equilibrar melhor o elenco, porque há muito futebol pela frente. Não é porque estamos vencendo agora que iremos vencer ali na frente. Precisamos de mais reforços e acertar e resolver essa situação de Lucas Paquetá. É a declaração do Espírito Santo, que é um cara que tá mais pé no chão. Opa, galera, estamos ganhando aqui. Legal, show de bola, mas não é porque nós estamos ganhando que a gente não precisa do Paquetá. E eu acho que ele tá errado. Não precisa mesmo. Não precisa mesmo e já pode liberar para o Flamengo. O West Ham meio que mantém uma postura rígida na negociação pelo Paquetá. No caso do pagamento dos 40 milhões de euros, a boa notícia para o Flamengo que sai hoje é que os ingleses admitem vendê-lo já nessa janela, tá? E o rubro-negro continua negociando para tentar ajustar a forma de pagamento. Então, superada a barreira da venda nessa janela, superada o valor financeiro, o que tem que ser superado agora é a forma de pagamento do Flamengo para o West Ham. 35 mais 5, eles não querem. Querem os 40 fixos, sem estar condicionado a bônus, a metas esportivas batidas pelo jogador com a camisa do Flamengo. Mas já aceitam vender mais uma barreira superada. Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like aí, tamo juntão, saudações rubro-negras.